Ei galera, tudo bem? Olha, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre aquela mulher que jogou um perfume caro nos pés de Jesus. E eu quero que você fique comigo até o final, tá bom? Deus, eu queria te agradecer por mais uma oportunidade de estar falando no teu nome. Senhor, abençoe, Deus, as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que o teu Espírito Santo fale aos corações, em nome de Jesus, amém. Agora vamos ao texto, está lá em Lucas 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, levou um vaso de alabastro com unguento. Um parênteses, gente, lá em Marcos, fala que esse vaso de alabastro estava cheio de nardo puro, que era um perfume muito caro na época. Continuando, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, quais deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, galera, falando um pouco dessa mulher, ela foi citada em todos os evangelhos, tá? Essa atitude que ela teve. E hoje eu vou focar mais em João e em Lucas, tá? João 12 e Lucas 7. O contexto da época era o seguinte, eu vou pontuar para vocês algumas coisas. Era um pouco antes da Páscoa, tá? Um pouco antes da crucificação de Jesus, mais ou menos uns 6 dias que fala lá. E essa mulher, ela sem saber, ela já estava preparando o corpo de Jesus para a morte. O costume da época era eles enrolavam o corpo em um lençol, não havia caixões, e existia um ritual de sepultamento onde o corpo era lavado e ungido com perfumes e aromas. Então essa mulher já estava fazendo isso sem ela saber, olha que loucura. E nesse lugar, gente, lá em João fala que Lázaro, ele estava na casa. E Lázaro já havia sido ressuscitado, tá? Acredito eu que muitas pessoas estavam ali naquele lugar até para ver Lázaro, gente, porque os milagres, eles atraem as pessoas, eles geram nas pessoas curiosidade, acaba que isso atrai a pessoa, e Jesus, ele gosta disso, porque Jesus, ele usa os milagres para que as pessoas creiam e para salvar também as pessoas. Outro ponto, gente, chave, é que nessa época as mulheres, elas não tinham muito vez, assim. Algumas eram até mal vistas, e essa, por sua vez, ela foi chamada de pecadora, então ela, tipo assim, não era bem vista mesmo. E isso aconteceu, em Lucas fala que isso aconteceu na casa de um fariseu. Imagina, o fariseu era aqueles religiosos da época que eles se achavam melhores que as pessoas lá. E esse cenário, gente, não era nada favorável para essa mulher fazer o que ela fez. Mas nada impediu ela de fazer, de chegar a Jesus e tal. Ou seja, quando a gente quer, a gente dá um jeito, tá? Ela não se importava simplesmente com os rótulos que eles davam para ela. Elas não se importavam com que as pessoas falavam dela, ela simplesmente fez o que ela precisava fazer, ela foi e fez, independente dos outros. Outra coisa também, gente, Jesus ama isso, olha, ela não escondeu o amor que ela sentia por Jesus, ela fez
publicamente, ela não teve vergonha. E quantas vezes eu e você nós temos vergonha de Jesus? Hein? Pensa aí. Ela já chegou também, gente, com uma atitude de humilhação, porque ela já foi para os pés de Jesus. Quando a pessoa ela vai para os pés, a gente fala de pés, é aquela entrega total mesmo, é aquela rendição, porque quando a gente fala de mãos, a gente fala de favor, de bens materiais, mas ela ter ido direto para os pés representava que ela não queria o que Jesus poderia fazer por ela, questão de, aqui nesse mundo de bens materiais, dos favores, mas ela queria o próprio Jesus, ela queria Deus. E falando de interesse, gente, vocês já passaram por algumas situações em lidar com pessoas interesseiras, nas pessoas que só querem estar perto de você por interesse? Isso é muito ruim. E por que a gente faz isso com Jesus muitas vezes? Jesus também não gosta de gente interesseira, não. Jesus não quer, não tem como filhos aquelas pessoas que só querem estar com ele por um benefício, de algum favor, de algo que o Senhor pode dar. Jesus, ele quer as pessoas que o amem, que quer estar com ele por ele, não pelo que ele pode fazer. Então, jogando para esse lado de que a gente também não gosta de pessoas interesseiras, por que também a gente fica com interesse nos milagres de Jesus, com interesse no que ele pode fazer com nós nesse mundo, o que ele pode nos dar de prosperidade, seja lá o que for o seu sonho? Por que a gente faz isso com Cristo? Ele também não gosta, não. Ele quer com ele pessoas que verdadeiramente o amem. E se ele vai fazer ou se ele não vai fazer na vida da pessoa alguma coisa, ele que decide, isso é consequência. A gente não pode estar com ele pelo que ele pode fazer por nós, e sim porque a gente o ama, independente de qualquer coisa. Mesmo se for cruz, se não tiver, como se diz, benefício, apesar de que sempre tem, mas mesmo se não tiver, a gente tem que permanecer com o Senhor, sem interesse nenhum, simplesmente pelo fato de querer estar perto dele. E da gente entender também a nossa condição. Essa mulher, ela entendeu a condição dela diante de Cristo, que ela precisava dele, que ela precisava de perdão, que ela precisava de salvação. Então a gente tem que estar perto de Cristo entendendo essas coisas, e sem interesse de bens materiais, em coisas aqui desse mundo. Isso é o certo, a forma certa de pensar. Então essa mulher nos ensina isso também. Além dessa mulher ter buscado os pés de Jesus, ela ainda trouxe um perfume caro para jogar nos pés de Jesus. A gente vê que ela estava desprendida de todas as coisas. Quantas vezes a gente está presa em dinheiro? Coisas que a gente não consegue liberar, vamos dizer assim. E lá em João, se eu não me engano, em João, fala que Judas, uma das pessoas que criticou ela foi Judas. Mas por quê? Judas era ladrão. Lá em João tá falando que ele era ladrão. Ele cuidava das bolsas de dinheiro de Jesus, era tipo tesoureiro, e ele roubava, ele era ladrão. E Jesus sabia disso, porque Jesus sabe de todas as coisas. E ele dá uma desculpinha, tipo, por que não dá esse dinheiro para os pobres? Olha a intenção do coração dele. A fala dele foi até ok, ajudar as pessoas, mas é a intenção. Na verdade, ele queria que o dinheiro ficasse na bolsa para ele poder roubar. Então, uma das pessoas que criticou ela foi Judas, e todas as pessoas que criticaram ela, de alguma forma, estavam com o coração corrompido. Porque mesmo que a atitude é nobre, gente, às vezes as pessoas, por causa da corrupção do próprio coração, vão ver maldade naquilo ali, tá? Aqui fala também, gente, ela jogava perfume, ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxugava com os cabelos, ela beijava os pés de Jesus. Agora eu quero que vocês imaginem essa cena. Gente, que loucura! Nós que somos mulheres, vocês sabem que a gente fica muito preocupada em estar bonita, em estar bem arrumada, em estar tudo certinho. Nosso cabelo tá, tipo assim, no lugar. A gente preocupa com isso. Agora imagina aquela mulher, gente. Ela chegou quebrando tudo. Ela não tava nem aí pra nada. Jesus, ele quer que a gente seja assim. E eu não julgo essa mulher, porque talvez eu faria a mesma coisa, tá? Eu entendi no meu coração, o Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração que nesse caso o perfume, ele representa algo de muito valor para nós, algo que é muito valioso para nós nas nossas vidas. Toda fase a gente vai ter algo que é muito valioso para nós e que nós precisamos entregar
nos pés de Jesus, colocar nos pés dele. Eu preciso entregar o que é de mais precioso para mim. É isso que Jesus espera de nós. Nessa fase da sua vida, eu quero que você pense o que tem mais valor para você. É isso que Jesus quer que você entregue, não porque Jesus ele quer tomar isso de você, é porque Jesus ele precisa ser o primeiro das nossas vidas para o nosso bem, tá? Para o nosso bem, ele faz isso tudo para o nosso bem. Então pense aí o que você tem que entregar, o que é de importante. Sempre na fase das nossas vidas vai ter algo que a gente precisa entregar, algo que é valioso. Então esse perfume, ele representa isso, o que tem de valor para você na sua vida. E quando eu entrego isso de valor, coloco nos pés de Jesus, entendendo que tudo vai ser de acordo com a vontade dele, do jeito dele, você abre mão daquilo ali por causa de Cristo, confiando em Jesus. Quando isso acontece, quando a gente entrega esse perfume a Deus, todo o ambiente sente, não tem jeito. Todo o ambiente entra nessa mesma condição de sentir esse cheiro, essa entrega que vem de nós, que flui através da nossa vida. E prestem atenção numa coisa, vou falar pra vocês, olha, mesmo essa atitude sendo uma atitude nobre, e ela cheira bem às narinas de Deus. Jesus, ele ama, Deus ama isso. Mesmo isso sendo nobre, cheirando bem, muitos irão criticar, tá? Não se preocupe com essas pessoas. Faça o seu, faça igual essa mulher. Foca, vai e faz. Independente do que estão pensando. Na verdade, como eu disse anteriormente, o coração dessas pessoas, ele está corrompido, infelizmente. Gente, um ponto chave dessa mensagem, um ponto muito especial, o Senhor falou muito ao meu coração, é o seguinte: depois desse cenário todo que essa mulher montou, as pessoas começando a perturbar ela focada lá em Jesus, em se entregar para ele, em dar o melhor que ela tinha, dar tudo que ela tinha ali naquele momento para ele. Depois disso tudo, o que Jesus fez? Jesus ele se agradou dela e ele reagiu àquela cena defendendo aquela mulher. Então imagina você fazer algo para Deus que chame a atenção dele, para Jesus, a ponto dele se levantar em sua defesa. Ali naquele momento ele defendeu aquela mulher publicamente. Ele falou: parem de perturbar essa mulher, deixem ela em paz. Imagina, gente, uma atitude sua mover o coração de Jesus para reagir a seu favor. Que loucura, gente. Que loucura, isso vale a pena toda entrega. Toda entrega vale a pena. Ele ainda falou publicamente que ela estava sendo melhor naquele momento ali do que todos aqueles outros cristãos, fariseus, crentes, né, que se diziam, do que todos aqueles outros. Aquela mulher, ela estava sendo melhor por causa dessa atitude dela, como ela recebeu Jesus. Isso fala lá em Lucas, a partir do versículo 44. Gente, agora imagina, vamos lá, vamos focar. Ela não precisou fazer nada em defesa própria. Se ela tivesse parado ali naquela cena e tivesse entrado em, por que eles estão fazendo isso comigo? Olha, Jesus, o que eles estão fazendo. Se ela tivesse parado para se defender, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ela teria quebrado todo o clima do negócio. Jesus não teria levantado em defesa dela. E isso iria distrair ela naquele momento. Ela ia perder todo o feeling da coisa. Ela não ia nem estar citada nos evangelhos, porque ela ia parar. Ou seja, gente, ela estava focada em Cristo. Independente do que as pessoas estavam falando dela, ela entendia que o momento era ali, era ela e Deus, ela e Deus. Ela não se distraiu com a opinião das pessoas a respeito dela e a respeito daquilo que ela estava fazendo. Então, gente, fiquem muito atentos a isso, não se percam, não se permitam distrair com vozes ao redor. Só vai e faça o que tem que fazer. Se entregue mesmo aos pés de Jesus, se rasgue, que é isso que ele quer, isso que ele espera de nós. E ele ama isso, ele ama quando isso acontece. Agora, já finalizando aqui, tá, com vocês, essa atitude dela também mostrava o quanto que ela entendia que ela precisava de Deus, desesperadamente, ela precisava do perdão de Deus, que ela reconhecia os seus próprios erros e os seus próprios pecados, então ela precisava de Cristo para ser perdoada por ele.
Verso 47 fala um pouco disso que Jesus falou. E não, gente, não que essa mulher tinha mais pecado que todo mundo. Não quer dizer isso. Todos nós pecamos igual, não tem jeito de fugir. Mas aquela mulher, ela tinha uma consciência de pecado. Ela tinha uma consciência dos próprios pecados. A consciência dela em relação aos próprios pecados dela era maior que a consciência de pecado das outras pessoas. As outras pessoas se achavam os santões. Ela entendia assim: eu tenho consciência que eu preciso de Deus, eu preciso ser perdoada porque os meus pecados são muitos. Então acendeu na mente dela essa consciência. Não quer dizer que ela tinha pecado mais do que os outros, mas ela sabia quem ela era e o tanto que ela precisava de Jesus. E todos nós, gente, precisamos de ter essa consciência. E quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente vai entender que a gente precisa de Deus, mais nós vamos ser gratos pelo aquilo que Ele fez por nós na cruz, né, ressuscitou e tudo mais, e mais amor a gente vai sentir pelo Senhor, mais a gente vai querer entregar as coisas que a gente precisa entregar para Ele, mais nós vamos entender, nós vamos querer obedecê-lo. Então, hoje, nós precisamos de ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, a gente sabe exatamente por que a gente precisa de Jesus, e a gente sabe a gente lembra muito fácil, a gente sabe quem a gente é sem Cristo. Então, por isso, a gente entende que a gente precisa de Jesus e demais, desesperadamente. Então, gente, quanto mais consciência de pecado, mais gratidão. Que sejamos gratos a Ele hoje, que o Senhor acenda na sua vida, na minha vida, todos os dias, essa consciência do tanto que a gente peca, do tanto que a gente erra, do tanto que a gente precisa dEle e principalmente do tanto que nós somos perdoados por Ele todas as vezes, quando a gente vem arrependido verdadeiramente aos pés dele, que a gente não rejeite esse perdão, porque a gente só não é perdoado por ele quando a gente não quer ser perdoado, quando a gente não se arrepende. Essa atitude dela, juntamente com as intenções do coração dela, porque não adianta só a gente ter essa atitude escandalosa do lado de fora, mas o coração tá corrompido. Jesus, ele sabe quando é real, não adianta a gente fingir. Então, essa atitude dela, juntamente com essa intenção do coração dela, moveu o coração de Jesus a ponto dele falar o seguinte também, gente, de que onde esse evangelho fosse pregado, o evangelho de Jesus, essa mulher seria citada. Ou seja, gente, essa mulher foi citada em todos os evangelhos, até hoje a gente fala dela. Olha que loucura. Então, não basta, galera, só atitudes de rasgar, de demonstração, porque Jesus, ele conhece o coração, então não tem como a gente fingir despistar para ele. A gente tem que esquecer disso, atitude e juntamente com ações, é isso que ele espera de nós. E que tenhamos, eu oro para que tenhamos um coração e atitudes igual a dessa mulher, tá? Então foi isso que eu quis passar para vocês hoje. Galera, então é isso que eu quis passar para vocês hoje, tá? Eu espero que eu tenha sido clara. E se essa mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma nessa mensagem, mande ela para alguém, tá bom, gente? Muito obrigada a todos que estão comigo nessa nova fase aí de vídeos. Eu confesso para vocês, gente, que muitas das vezes não tem sido fácil, inclusive para eu gravar esse vídeo aqui foi muito difícil, não foi fácil, muitos impedimentos e tal, mas no final deu tudo certo. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, mas muito mesmo, e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, se revele a cada vez mais, traga salvação para você e para sua casa, tá bom? Deus abençoe muito, curte, comenta, compartilha aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Obrigada!